Meu querido líder de mordomia cristã, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro de treinamento para esta área que eu não tenho o menor medo nem receio de falar. É uma das principais áreas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um ministério maravilhoso chamado Mordomia Cristã. Eu gostaria, neste momento, de dirigir as minhas primeiras palavras de gratidão a você que no ano passado já trabalhou conosco dentro deste ministério. Eu quero agradecer o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Eu tenho certeza que você, diretor de mordomia, fez a diferença aí na sua igreja em 2017. E quero também dar as boas-vindas a você que foi nomeado no ano passado e vai agora, pela primeira vez, trabalhar nessa área maravilhosa. Olha, seja muito bem-vindo, vai ser uma grande alegria trabalharmos juntos e eu tenho certeza que ao longo deste seminário, ao longo deste treinamento que teremos nessa tarde, você e eu vamos sair plenamente capacitados para realizarmos a obra do Senhor. Teremos seminários, teremos aqui vídeos, teremos aqui entrevistas. Ao longo dessa tarde, nós vamos ter um programa muito dinâmico que vai enriquecer o seu conhecimento, mas vai também enriquecer o seu coração. Por falar em enriquecimento espiritual, eu gostaria de convidar você agora a ouvir e assistir comigo a uma mensagem espiritual de um dos maiores pregadores adventistas do sétimo dia do mundo. Uma mensagem espiritual do pastor Alejandro Bulhon. Pastor Bulhon, seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta tarde. Os corações dos mordomos do Espírito Santo estão abertos para a sua mensagem. Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 12, 13 e 14. Diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quando meus filhos eram pequeninos, um dia eles vieram os quatro. Um deles sempre era o porta-voz dos outros. Os outros vinham coladinhos a ele. Mas o filho falador disse para mim: pai, o senhor podia nos dar 20 reais. Perguntei para quê? Não vamos dizer. O senhor acredita que não vamos fazer nada errado com o dinheiro? Não, tudo bem, mas quero saber para quê. Não podemos dizer, é um segredo. Você pode nos dar 20 reais. Tudo bem, filho. Dei os 20 reais. No dia seguinte, era meu aniversário. E bem de manhãzinha, eles entraram no quarto, os quatro caíram em cima de mim e me deram um presentinho, comprado com meus 20 reais. É isso que o texto está falando hoje. Você percebeu que o último texto que ele diz assim: das tuas mãos te damos. Como você pode dar o que está nas mãos do outro? Se está nas mãos do outro, já é do outro, o que você dá? Oh, querido, Deus é dono de tudo. Davi fez esta oração quando estava dedicando o templo. E disse: Deus, tudo é teu. Tu dás poder, tu dás força, o dinheiro é teu, o ouro é teu, a prata é teu, tudo é teu. Meu povo e eu, o que podemos te dar, Senhor? Tudo é teu, mas daquilo que está nas tuas mãos te damos. Oh, querido, isto é maravilhoso. O que Deus está dizendo aqui é que Ele não pede alguma coisa de você porque precisa de você. Ele pede de você porque quer fazer você feliz.
Lembra da samaritana, quando lhe pediu água, dá-me de beber? Como dá-me de beber? Aí não estava Jesus, o Criador de todas as fontes das águas do mundo, pedindo um copo de água? Não porque precisasse, mas porque queria abençoar. Quando Deus pede, é porque quer abençoar. Mas eu quero me referir nesta manhã especialmente ao dinheiro que Deus é capaz de colocar nas tuas mãos. Te digo uma coisa, querido. Conheço muita gente rica no mundo, rica e feliz. Também conheço gente rica e infeliz. De que depende a felicidade em meio da riqueza? Tem gente que trabalha como louco, egoístamente guarda, poupa, esconde, não entrega, não pensa nos outros, só pensa em si, em si, em si. Acumula riqueza, acumula milhões. E, no entanto, vive desesperada e feliz. Marlon Brando é um deles. Marlon Brando teve tanto dinheiro que comprou uma ilha para ele. E, no entanto, quando morreu, ele escondia 2 estatuetas do Oscar que tinha ganho, porque os credores dele estavam procurando para cobrar uma dívida milionária. Encontraram ele agonizante num quarto imundo onde morava, sozinho, sem dinheiro, sem nada. Levaram para um hospital, morreu no hospital. Agora, 2 meses depois de morto, naquele quartucho onde ele morava, encontraram $2 milhões enterrados. O tipo morreu em cima de uma montanha de dinheiro. Esse dinheiro foi doado para instituições de assistência social, alguma coisa assim. Mas aí está um milionário infeliz. Por quê? Porque guardou, escondeu. Agora, eu conheço gente rica e feliz. Por quê? Porque tem uma coisa. Quando você toma o dinheiro, usa para suas necessidades próprias, para atender às necessidades da sua família, e depois estende a mão para ajudar outras pessoas, terceiras pessoas, a felicidade que você vê refletida no rosto dos outros gera em você uma felicidade indescritível que dinheiro nenhum compra. O saber que um talento de Deus chamado dinheiro nas suas mãos é fonte de felicidade para outras pessoas, gera em teu coração o desejo de ser grato, de gritar, de agradecer a Deus, de louvar o nome de Deus, de continuar vivendo. Eu tenho um grande amigo que Deus tem abençoado muito, e ele disse um dia: Bulhão, há uma coisa maravilhosa, quanto mais eu dou para outras pessoas, para a igreja, tanto mais Deus me abençoa. Eu acho que se eu parasse um dia de dar, Deus já não me abençoaria tanto. Então eu disse para ele: sabe, é que sua vida chegou a ser uma espécie de canal. Lá embaixo está uma humanidade necessitada e lá em cima está Deus. E a sua vida é um canal por onde Deus envia suas bênçãos materiais para outras pessoas. Só que ao essas bênçãos passarem pelo canal, o que acontece? O grande beneficiado é você. Querido, se Deus te abençoou com riquezas, com posses, com bens materiais, não viva uma vida egoísta. Não pense só em você, só em sua família. Aprenda a estender a mão. E lembre-se, quando você oferece para alguém alguma coisa, não é sua, das tuas mãos, das mãos de quem? Das mãos de Deus, você está podendo entregar a outro. E quanto mais entrega, mais você recebe. Que essa experiência não seja apenas teoria, seja uma maravilhosa realidade na sua vida. Deus te abençoe ricamente. Muito bem, meu querido líder de mordomia. As palavras do pastor Bulhão são sempre palavras que tocam assim profundamente o nosso coração. Esse é um homem de Deus, um homem que Deus tem usado ao longo dos anos, das décadas, para pregar a multidões, e teve a oportunidade de falar ao meu coração e ao seu coração, nos motivando e nos convidando para que nos tornemos cada vez mais condutos, canais, através dos quais as bênçãos do Senhor possam ser derramadas na vida da igreja, na vida da nossa família e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você agora a participar conosco
do primeiro seminário de treinamento desta tarde. Pessoal, essa é uma tarde de treinamento, tá bom? E eu gostaria que agora você ficasse atento, prestasse atenção, se concentrasse para esse primeiro treinamento que nós vamos ter durante os momentos que vamos estar juntos aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Algumas coisas você já conhece, você já viu, faz parte da filosofia, né, do Departamento de Mordomia Cristã. Infelizmente, durante muitos anos, o Ministério da Mordomia Cristã foi visto como um ministério voltado única e exclusivamente para a área financeira da igreja. E nós louvamos a Deus que essa realidade também já mudou na mente da igreja e no coração dos membros. Hoje, eu queria que você acompanhasse aí na tela esse slide, o objetivo central do Departamento de Mordomia Cristã na Igreja Adventista do Sétimo Dia é promover o crescimento espiritual da igreja. Compreendeu isso, amigo? Crescimento espiritual. Esse é o objetivo principal, o objetivo número 1 e o grande desafio do Ministério da Mordomia Cristã, levar crescimento espiritual para todos os membros da igreja. Mas para que você possa fazer a sua igreja crescer espiritualmente, você precisa saber em que nível espiritual a sua igreja se encontra. Entenda bem, você precisa enxergar, compreender, e eu vou aqui usar uma outra palavra, diagnosticar o nível espiritual da sua igreja. Como que você faz isso? Através do diagnóstico espiritual e financeiro, que você, diretor de mordomia, deve, já agora no início do ano, realizar lá na sua igreja, aí na sua igreja. Promover o diagnóstico espiritual e financeiro da igreja. Veja, meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, as pesquisas da igreja mostram que entre 30% a 40% dos membros da igreja não possuem sérias dificuldades na fidelidade dos dízimos e das ofertas. 30% a 40% dos membros da igreja têm essa dificuldade, ser fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Através do diagnóstico espiritual, você vai conseguir detectar quem são essas pessoas e poder começar a fazer um trabalho espiritual direcionado a cada uma delas. Entenda que, apesar de se trabalhar aqui o aspecto financeiro da vida do membro, você e eu não podemos jamais esquecer que esta é, acima de tudo, uma tarefa absolutamente espiritual. O membro da igreja que é infiel na devolução de seus dízimos e de suas ofertas, ele está revelando claramente que possui não uma dificuldade financeira, mas uma dificuldade espiritual. E que dificuldade espiritual é essa? A dificuldade de colocar Jesus no centro da sua vida, colocar Jesus no centro do coração. Porque a palavra de Deus nos afirma que aonde está o tesouro do homem, aí está também o seu coração. Por isso, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que quando um membro tem dificuldade em ser fiel na devolução de dízimos e ofertas, ele não tem um problema financeiro. Ele tem, acima de tudo, um problema espiritual. Mas vamos agora à parte mais prática desse tema. Como trabalhar o diagnóstico espiritual na sua igreja? Como realizar esse importante instrumento de trabalho da área da mordomia cristã? Veja aí na tela que a primeira coisa que você precisa fazer é formar a comissão do diagnóstico espiritual. E essa comissão, ela é formada por 5 membros, apenas 5 membros, nem mais e nem menos. Quem são esses 5 membros? O pastor,
o diretor de mordomia, o ancião conselheiro da área da mordomia, o tesoureiro da igreja e o secretário da igreja. Por favor, a sua comissão do diagnóstico espiritual não pode ter outras pessoas além desses 5 nomes que nós acabamos de mencionar. Eu vou repetir para que você possa gravar, tá bom? Pastor, diretor de mordomia, ancião conselheiro da área da mordomia, tesoureiro da igreja e o secretário da igreja. A comissão do diagnóstico espiritual é uma das comissões mais sensíveis, mais delicadas da igreja. Essa comissão, ela precisa trabalhar com muito cuidado, com muita atenção e sempre num espírito de fervorosa oração. E uma coisa que eu quero deixar para você bem claro nessa tarde. A comissão do diagnóstico espiritual nunca deve se reunir sem a presença do pastor distrital. Por favor, entenda isso. Essa é uma comissão muito sensível, muito delicada, que precisa trabalhar com muito cuidado e o conselho e orientação do pastor é fundamental. Portanto, jamais reúna essa comissão sem a presença do pastor distrital. Eu quero chamar a atenção para você, para essa tela, em que a gente aborda a questão da ética na comissão, nesta comissão. Veja bem, o trabalho desta comissão do diagnóstico espiritual é absolutamente ético e sigiloso. Sob hipótese alguma, nunca, jamais, de forma alguma, em tempo algum, as informações que forem coletadas poderão ser compartilhadas com outras pessoas. Portanto, eu quero dizer aqui e agora que se algum daqueles 5 oficiais que foram mencionados tiver alguma dificuldade em guardar sigilo, por favor, essa pessoa não deve participar desta comissão. A falta de sigilo, a falta de ética por parte de qualquer um dos 5 membros da comissão do diagnóstico espiritual, a falta de ética nesta comissão, querido líder, pode acarretar sérios prejuízos espirituais para a igreja. Eu posso até dizer a você que a paz e a harmonia da sua igreja poderão ser seriamente abalados se alguém não for ético o suficiente para manter em sigilo as informações que são coletadas ao longo do trabalho. Veja bem, a comissão da igreja, a comissão do diagnóstico espiritual, ela deve analisar com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção o nome de cada membro da igreja para avaliar se essa pessoa possui renda, se ela não possui renda, se ele é um dizimista regular, se ele é um dizimista ocasional. Essas informações precisam ser trabalhadas pela comissão numa análise muito cuidadosa. E depois que a comissão faz essa análise, nome por nome, membro por membro, ela deve então apresentar os resultados do seu trabalho para a comissão da igreja. Mas veja, preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando a comissão do diagnóstico espiritual for apresentar os resultados do diagnóstico para a comissão da igreja, esta apresentação deve ser feita sem jamais mencionar os nomes ou os valores que as pessoas ofertaram e dizimaram. Jamais, não se menciona nomes nem valores perante a comissão da igreja. Apenas os percentuais que a igreja possui de dizimistas regulares, dizimistas irregulares, dizimistas ocasionais. Funciona da seguinte maneira: foi feito o diagnóstico, foi feito o levantamento, membro a membro, nome por nome, apresenta-se à comissão da igreja um relatório geral. Nesse relatório geral, nós dizemos o seguinte:
40% dos membros da igreja são dizimistas regulares. 30% são dizimistas irregulares. 10% são dizimistas ocasionais. E nós temos na nossa igreja 5% dos membros que, infelizmente, apesar de ter alguma renda, eles não se encontram na lista, ou na relação de dizimistas da igreja. Observe essa tela que vai aparecer aí junto comigo. Após esta análise, deve-se propor uma meta de crescimento, estudar um plano de ação para que a igreja possa trabalhar numa direção confiável. Eu dou aqui um exemplo para vocês. Imagine que na sua igreja local, o índice de membros que são dizimistas regulares é de 20%. É um índice muito baixo, tá? Mas apenas como um exemplo. Ok, então você fez o diagnóstico, fez o levantamento, fez uma análise criteriosa, cuidadosa, sigilosa e descobriu que na sua igreja 20% dos membros que têm renda são dizimistas regulares. Ok, você então vai promover agora uma meta de crescimento. E a meta deve ser a seguinte: aumentar esse índice, que é de 20%, para 30% nos próximos 6 meses. E a comissão da igreja, ela deve então, posteriormente, reunir-se para avaliar se os resultados do trabalho da equipe de mordomia estão surtindo os efeitos necessários. Dentro do trabalho espiritual da equipe de mordomia, da igreja local, talvez, queridos, o trabalho mais importante seja o projeto de visitação espiritual. Por favor, meu querido líder de mordomia, você é o líder espiritual da sua igreja. E como líder espiritual da sua igreja, você precisa elaborar um plano, um projeto de visitação espiritual para cada família da sua igreja. Eu gostaria que você entendesse que cada família da igreja deve ser visitada pelo menos uma vez no ano. Cada família da igreja. E essa visita é uma visita feita pela equipe de mordomia, que é a equipe espiritual da igreja. Como é feita essa visita, pastor Meirelles? Ora, essa visita ela deve ser feita com muita oração, num clima de confiança, num clima de respeito. Deve ser uma visita de profundo caráter espiritual. Você, líder de mordomia, juntamente com a sua equipe, você está indo na casa dessa pessoa para fortalecer a fé dela, a comunhão dela, para que você possa incentivá-la ao estudo da Bíblia, ao estudo da lição da escola sabatina, incentivá-la para que participe da jornada espiritual das 40 madrugadas, para que ela busque a Deus nas primeiras horas da manhã. Você deve incentivar o membro para que esteja presente nos cultos da igreja e também que ele seja fiel na devolução dos seus dízimos, das suas ofertas. Nessa visita, você deve orientar o membro da igreja a que ele cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. Você deve incentivar o membro da igreja a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Esta é a ênfase, este deve ser o foco das visitas espirituais que a sua equipe de mordomia deve realizar aí na sua igreja local. Agora, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Jamais use de uma abordagem crítica ou condenatória nessas visitas. Jamais. Você não está ali para criticar, para condenar nenhum membro daquela família. Pelo contrário, seu objetivo é fortalecer espiritualmente cada membro daquela família. Portanto, meu querido líder de mordomia, quando você monta a sua equipe de visitação e você vai lá na casa do irmão A ou do irmão B
e você percebe que aquela família está enfrentando algum problema, de repente eles estão tendo dificuldade na guarda do sábado, eles estão tendo dificuldades no aspecto alimentar da família, eles estão tendo dificuldade na frequência aos cultos, ou você até sabe que eles têm alguma dificuldade na área financeira, nos dízimos e nas ofertas. Jamais use de uma abordagem crítica. Use sempre uma abordagem espiritual. Acima de tudo, lembre-se que você, como líder espiritual da igreja, você está ali para compartilhar amor com as famílias da sua igreja. Veja essa tela, essa imagem que vai aparecer agora aí na tela. Coloque essa imagem na sua mente. Coloque essa imagem no seu coração. Compartilhe amor com as famílias da sua igreja. Se você tiver alguma dificuldade em como proceder o diagnóstico espiritual agora no início do ano, você pode procurar o seu pastor local, tá bom? Pastor da sua igreja. Ele tem todos os materiais, ele tem todas as informações para poder te ajudar e te orientar a fazer o diagnóstico espiritual de maneira equilibrada, séria e que seja uma bênção na vida da sua igreja. Você também pode contar com o nosso apoio aqui no departamento da associação. E se você tiver alguma dúvida, vai aparecer aí embaixo, né, o número do nosso telefone e o número do nosso WhatsApp. Olha aí, ó, 27 99789 1746. Através desse número, você fala diretamente comigo ou pode me mandar uma mensagem do WhatsApp e a gente vai retornar para você para tirar, dirimir qualquer dúvida que você tenha com respeito a como proceder o diagnóstico espiritual aí na sua igreja. Queridos, compartilhe amor, compartilhe carinho, compartilhe atenção, visite os membros da sua igreja, faça um trabalho espiritual com a sua igreja e eu não tenho a menor dúvida. A sua igreja vai crescer em todas as áreas, em todos os segmentos e no final do ano você vai olhar para trás e vai poder dizer que o ano de 2018 foi um ano abençoado para a honra e para a glória de Deus. Eu gostaria agora de chamar aqui o nosso querido presidente, né, o novo presidente da Associação Espírito Santense. Talvez alguns de vocês nem conheçam ainda, o pastor Luiz Mário é o nosso novo líder, chegou agora nesse ano para trabalhar conosco. Pastor Luiz Mário, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui em nosso treinamento. Pastor, por favor, compartilhe com os líderes de mordomia uma palavra do seu coração para o coração dos nossos mordomos. Olá, pastor Meirelles, tudo bem? Uma alegria poder participar aqui do treinamento de mordomia da associação. Meu nome é Luiz Mário e eu estou vindo para ocupar aqui o lugar que o pastor Irã ocupava como líder na Associação Espírito Santense. E eu quero dizer a você que é líder de mordomia, nós vamos trabalhar juntos dentro dessa visão do cuidado daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Junto com o pastor Meirelles, nós queremos estar mais próximo de você. Nós temos um grande espaço geográfico para atender, mas dentro das possibilidades, nos encontros, nos treinamentos mais pessoais, queremos estar juntos. É uma honra poder estar aqui nesse momento. Queria chamar a sua atenção para essa imagem que vai aparecer na tela, porque ela apresenta um projeto de trabalho. Através de nós, é quando cada membro deve ser envolvido no trabalho da pregação do Evangelho. E cada pessoa tem seu espaço. E o líder de mordomia, através do cuidado, da promoção da fidelidade em cada membro, do cuidado desse aspecto tão importante, tem uma parte muito importante naquilo que a igreja faz. Agora, dê uma atenção para a palavra conectados. Conectados através de mais CRM, que quer dizer comunhão, relacionamento e missão. Agora, a palavra conectados retrata a ideia da conexão entre a associação, com seus departamentais, com seus pastores distritais e também com cada membro da igreja local. Queremos fazer uma grande rede de conexão e queremos pedir a sua oração
para que possamos avançar, tá bem? Ore por nós. Deus abençoe você, pastor Meirelles, e sua equipe nesse encontro. Um abraço. Pastor Luiz Mário, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu apoio. É muito bom saber que teremos aqui conosco um líder que vai estar junto com a equipe de mordomia do campo, dando apoio, dando orientação, dando incentivo. Pastor, muito obrigado e seja muito bem-vindo, tá? Para trabalharmos juntos aqui na Associação Espírito Santense. Queridos líderes, vamos agora para o nosso segundo seminário dessa tarde. Veja bem, você, especialmente você que está chegando agora para o departamento de mordomia, você deve ficar pensando, né? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer? Quais são as atividades do departamento de mordomia? Às vezes a pessoa chega assim, né? Meio como o cachorro quando cai do caminhão de mudança, meio perdido, sem saber o que faz, quais são as atividades. Então agora eu quero chamar a sua atenção para este seminário, para que você fique ligado, atento, pegue a sua agenda eclesiástica, pegue aí o seu bloquinho de anotações e participe conosco deste momento em que vamos estar discutindo o seguinte tema. Olha aí na tela. O que fazer para ter sucesso no Ministério da Mordomia Cristã? Olha só que seminário, hein, pessoal? O que fazer para ter sucesso no Ministério da Mordomia Cristã? Nós vamos trabalhar aqui as principais datas e atividades do nosso departamento. E a primeira atividade, a primeira data que você deve anotar aí na sua agenda e no seu coração é a seguinte: 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Esse programa ele acontece de 22 de fevereiro a 3 de março. De 22 de fevereiro a 3 de março, 10 dias de oração, 10 horas com Deus. Queridos, durante esse período, do dia 24 ao dia 3, nós teremos também a Semana de Crescimento Espiritual. Nesta Semana de Crescimento Espiritual, né, de enriquecimento espiritual, nós vamos estar trabalhando os temas da revista que você vai receber aí na sua igreja, tá bom? É essa que está aparecendo aí na tela. Volta lá na tela, pessoal, por favor. Isso, olha só. Essa revista aí, ó, Primeiro Deus na Família. Essa revista você vai receber aí na sua igreja para participar dos 10 dias de oração. Só que agora ela veio junto com a jornada espiritual das 40 madrugadas. Então, os 10 primeiros dias já são os 10 primeiros dias da jornada espiritual. São os 10 dias de oração mais 30 dias de jornada, o que vai fazer 40 dias da jornada espiritual normal, ok? Esse é um material para ser estudado em família. Portanto, cada família da igreja deve receber uma jornada, uma revista, né, que é a revista e a jornada, os dois materiais juntos, em um só, e juntos a igreja deve estudar esse material em família. Do dia 24 de fevereiro ao dia 3 de março, as igrejas estarão realizando com esse mesmo material a Semana de Crescimento Espiritual do primeiro semestre. Está claro isso? 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Esse programa, o Ministério da Mordomia, ele trabalha junto com o Ministério da Mulher. O Ministério da Mordomia promove, organiza, o Ministério da Mordomia dirige a Semana de Crescimento Espiritual, 24 de fevereiro a 3 de março. Agora, o programa das 10 horas de oração, o programa das 10 horas de jejum, que fecha ali no dia 3 de março, esse programa é com o Ministério da Mulher. Está claro isso? O Ministério da Mordomia dirige a Semana de Crescimento Espiritual, 24 a 3 de março. E no dia 3 de março, às 10 horas de jejum, às 10 horas de oração, às 10 horas com Deus, é organizado e dirigido pelo Ministério da Mulher. Além disso, no período dos 10 dias de oração, você também deve realizar a pesquisa de autoavaliação espiritual, que o seu pastor já recebeu o material, né, e vai poder compartilhar
junto com você. Uma outra data importante que você deve anotar na sua agenda é o encontro de tesoureiros e mordomos, que vai acontecer no dia 14 de abril. 14 de abril teremos aquele nosso encontro de tesoureiros e mordomos lá no Edessa. Nesse encontro nós vamos ter, olha aí pessoal, a premiação do projeto Mordomo Nota 1000, primeira edição. E vamos ter também o lançamento da segunda edição do Mordomo Nota 1000. É muito importante que você, que se por algum motivo não participou do ano passado, participe do Mordomo Nota 1000 2018. Até porque o manual do projeto Mordomo Nota 1000, ele funciona como uma espécie de guia para que você, diretor de mordomia, saiba todas as atividades que você deve realizar ao longo do ano. Lembre-se também de que no dia 14 de abril, no encontro de tesoureiros e mordomos, você está sendo desafiado, juntamente com o tesoureiro da sua igreja, a levar pelo menos uma alma para ser batizada nesse dia. Uma outra data importante que você deve anotar aí na sua agenda e guardar aí na sua mente é o encontro de empreendedores e profissionais liberais da Associação Espírito Santense. Na realidade, esse é o primeiro encontro de empreendedores e profissionais liberais que o Ministério da Mordomia Cristã realiza aqui na nossa associação. Nós teremos alguns convidados especiais, teremos cantores participando desse encontro e um dos nossos convidados aparece aí na tela, né? Dispensa apresentação e comentário, é o Dr. Rodrigo Silva, teólogo, arqueólogo. Ele já foi convidado, já aceitou o convite e vai estar conosco nesse encontro de empreendedores e profissionais liberais, dias 11 e 12 de maio. Aguarde maiores informações que vai chegar aí na sua igreja. No dia 29 de julho, anote aí também essa data, tá bom? Nós teremos um encontro espiritual das equipes distritais de mordomia. Vai ser no dia 29 de julho. E eu peço que você, por gentileza, corrija a data aí na sua agenda, tá bom? Na sua agenda vai aparecer uma outra data lá no início de julho, no sábado, no primeiro sábado de julho. Mas por uma questão de necessidade, nós precisamos corrigir essa data e ela foi colocada agora para o dia 29 de julho. Então, anote essa data, corrija na sua agenda. Você que faz parte da equipe distrital de mordomia, nós teremos o nosso encontro espiritual lá no Edessa, com todos os nossos membros das EDMs, vamos falar sobre o Vijobs, vamos falar sobre o crescimento espiritual do membro da equipe. Vai ser um encontro muito bom, temos alguns convidados especiais que vão estar conosco também neste encontro. E eu quero agora colocar para você aquilo que nós chamamos a cereja do bolo do Ministério da Mordomia Cristã. Pastor Meireles, qual é a cereja do bolo do Ministério da Mordomia? Ora, meu querido, a cereja do bolo é a Semana de Mordomia, a Semana de Crescimento Espiritual, que neste ano, 2018, vai acontecer entre os dias 11 a 18 de agosto. Portanto, anote aí na sua agenda, anote aí na sua mente e anote no seu coração essa data, porque essa é a data-chave, é a principal data do Ministério da Mordomia Cristã. Semana de Mordomia, Semana de Crescimento Espiritual, de 11 a 18 de agosto. Queridos líderes, quando nós falamos de Semana de Mordomia, nós estamos falando daquilo que era no passado o patinho feio das semanas de oração na igreja. Semana de Mordomia era aquela semana chata, desanimada, de baixa frequência, que a igreja realizava apenas para cumprir a tabela, para cumprir o cronograma da agenda eclesiástica. Nós louvamos a Deus que essa realidade mudou. Semana de Mordomia agora, a igreja já compreendeu isso, é uma semana diferenciada de crescimento espiritual para que a igreja realmente comece a entender
que ela precisa dessa semana, desse momento, para fortalecer a sua comunhão com Deus. Eu quero convidar aqui um colega de vocês, um líder de mordomia de uma igreja local, Marcelo Sena. Marcelo, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, pastor. Olha, pessoal, o Marcelo Sena é o diretor de mordomia da Igreja Central de Vitória. E nós fizemos questão de convidá-lo para representar todos vocês, diretores de mordomia, porque a Igreja Central, no ano passado, realizou uma semana diferenciada e eu posso dizer, sem medo de errar, que foi uma semana de grandes milagres. Marcelo, conta pra gente o que foi que aconteceu na Igreja Central na Semana de Mordomia 2017. Olha, pastor, o que aconteceu na Igreja Central foi algo maravilhoso. Nós tivemos realmente com essa semana a presença do Senhor ali conosco. E quando foi lançado este desafio para nós, essa grande responsabilidade de fazermos este projeto, esta semana de oração, nós colocamos os joelhos no chão. Pedimos a bênção de Deus, porque todo projeto tem que iniciar com uma oração. E a submissão é imprescindível, porque Cristo é o centro. E o pedido da nossa oração era que se cale o homem e fale Deus. Marcelo, a gente percebeu que uma semana de oração na Igreja Central, especialmente na Igreja Central, é sempre um desafio. Porque aí, os membros da Igreja Central, eles moram em diferentes bairros, alguns moram até fora da Grande Vitória. Eu sei de gente da Igreja Central que mora lá em Guarapari, né, e frequenta a igreja aqui. Como foi que vocês fizeram para mobilizar para que os membros estivessem presentes durante os cultos? Olha, pastor, esse realmente foi um grande desafio, porque a Igreja Central tem essa característica diferente. Os membros que frequentam a Igreja Central de Vitória, eles moram em bairros adjacentes. Como o pastor mesmo falou aqui, tem uns membros que moram na Serra, tem outros membros que moram em Guarapari. E como motivar este membro a estar conosco? Primeiramente, nós temos o propósito do projeto. O propósito tem que estar claro para toda a igreja. Então, a meta tem que estar clara. A finalidade desta semana de oração era o seguinte, pastor, era impactar as famílias e levando-as à restauração espiritual. Então, quando todos da igreja entenderam o propósito desse projeto, dessa semana de oração, eles vieram. Marcelo, uma outra coisa que chamou a atenção na semana realizada na Igreja Central foi que, além dos cultos à noite, que já era um desafio muito grande, vocês ainda andaram uma segunda milha, aceitaram um desafio ainda maior, que foi fazer um outro culto num horário alternativo. Conta pra gente como é que foi esse desafio, como a igreja respondeu. Vocês ficaram preocupados com esse segundo culto, ou a igreja aceitou de uma boa? Como é que funcionou? Olha, pastor, realmente foi um grande desafio que foi lançado sobre nós, porque nós estamos acostumados a ter uma semana de oração começando às 19h30 da noite, logicamente, mas agora o desafio foi o seguinte: nós teríamos uma segunda milha, e essa segunda milha, o culto começaria, essa semana de oração começaria às 5h30 da manhã, e quando nós recebemos essa notícia, pastor, nós ficamos assustados. Eu posso imaginar. Então, aí falamos, como que nós vamos fazer, como nós vamos motivar todos os membros a estarem aqui conosco às 5h30 da manhã? Ora, nesse momento, foi imprescindível a ajuda de todos. Os nossos pastores da Igreja Central trabalharam assim arduamente, com toda a liderança. O pastor conseguiu também envolver toda a liderança, todos os anciãos, toda a liderança foi envolvida para esse grande desafio. Por quê? Imagina, nós temos numa condição normal, nós temos a equipe de recepção, a equipe do som, a equipe da mídia, transmissão ao vivo. Então louvor, todas essas pessoas, todos esses recursos humanos que a gente utiliza no culto às 19h30, que é o normal, eles teriam que acontecer também às 5h30 da manhã. Então, esse foi o grande desafio. Mas, pastor, eu volto a falar, por que houve sucesso? Porque todos entenderam o propósito
do projeto, o propósito dessa semana de oração. Então, eu volto a falar que é relevante quando a igreja entende o propósito do projeto, a igreja abraça esse projeto. Então, quando a igreja abraçou, pastor, olha, nós víamos o pessoal do som lá, marcando 5h30 da manhã, o pessoal da mídia, 5h30 da manhã, o pessoal da confraternização, do louvor, todos estavam lá nesses momentos. Então, foram assim, momentos maravilhosos que nós tivemos ali. Marcelo, para a gente fechar esse momento, eu entendo então que o trabalho em equipe foi fundamental. Você não trabalhou só com a equipe de mordomia, você trabalhou com toda a liderança da igreja juntos, de mão dada, realizando essa semana que entrou para a história como uma semana realmente diferenciada na vida da igreja. Pastor, isso assim está claro para mim, porque um projeto se faz com pessoas, a execução de um projeto. Então, nós tivemos ali a ajuda de todos os departamentos colaborando, doando o seu tempo, o seu talento para a realização desse grande projeto que foi a Semana de Oração. E, com certeza, pastor, eu gostaria de falar aqui que tivemos um outro diferencial, que foi a equipe do Ministério da Criança, porque enquanto os pais estavam na nave da igreja, nós tínhamos ali toda uma equipe cuidando das crianças, com uma ornamentação diferenciada, sabe? Uma sala diferenciada, e as crianças vieram tanto às 5h30 da manhã, quanto também no culto das 19h30. Vocês realizaram ali o projeto Guardiões do Tesouro, né? Guardiões do Tesouro. Do Ministério da Mordomia, voltado para o público infantil. Eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, algumas fotos do que aconteceu durante essa semana de mordomia da Igreja Central. Marcelo, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu espero que em 2018 o sucesso seja ainda maior. Perfeito. Assista aí então, veja algumas fotos de como foi a semana de mordomia na Igreja Central de Vitória. Nesse vídeo a gente vê no culto das 5h30 da manhã o momento da entrega. Dá para você perceber a igreja lotada e os irmãos participando ativamente da programação. Muito bem, pessoal. Foi realmente muito inspiradora as semanas de mordomia que foram realizadas, não só na Igreja Central, mas em todas as outras igrejas. E eu tenho certeza que em 2018 não vai ser diferente. Grandes bênçãos o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu quero aproveitar e dizer novamente a você que o nosso WhatsApp está à sua disposição, tá bom? Vai aparecer aí na tela. A maioria de vocês já tem, mas se você não tem, anote 99789-1746. Esse é o meu telefone, é o meu WhatsApp. Através desse número você fala diretamente comigo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta do que nós estamos falando aqui hoje, algum material que você esteja precisando, tá? Você pode procurar o seu pastor ou pode entrar em contato conosco. Nós estamos aqui à sua inteira disposição. Eu quero convidar você agora a participar conosco do nosso último seminário dessa tarde. E esse é um seminário muito importante para que você conheça e saiba quais são os materiais disponíveis para o departamento de mordomia aí na sua igreja. É muito importante que você conheça quais são os materiais que você tem à disposição para realizar o trabalho do Ministério da Mordomia ao longo do ano de 2018. E eu quero chamar a atenção de você, a sua atenção, para o primeiro material que você já está utilizando, né? Porque esse ano nós fomos brindados, o nosso departamento foi privilegiado com a lição da escola sabatina, que já está sendo estudada aí na sua igreja e é uma lição que tem sido maravilhosa, temas extraordinários
que eu tenho certeza estão ajudando a sua igreja a compreender a filosofia espiritual do Ministério da Mordomia Cristã. Meu apelo a você, que é líder de mordomia, é que incentive através do WhatsApp, dos grupos, né, de WhatsApp aí da sua igreja, incentive diariamente os membros a estudarem a lição da escola sabatina, porque eles estarão recebendo uma aula, né, um curso completo de mordomia cristã ao longo desse trimestre. Um outro material muito importante que você também já recebeu, já distribuiu, mas é importante você entender o objetivo deste material é a meditação de pôr do sol. E se por acaso aí na sua igreja você ainda não recebeu a meditação, se por acaso isso aconteceu, eu creio que não, mas pode ter acontecido em alguma igreja aqui ou ali, entre em contato conosco e nós faremos chegar em suas mãos a meditação de pôr do sol. Queridos irmãos e líderes, infelizmente, a gente diz isso até com uma certa tristeza, a igreja tem percebido que muitas famílias adventistas estão perdendo o hábito de realizar o culto de pôr do sol. Aquele momento tão gostoso da família reunida para receber o pôr do sol, o sábado, né? Fazer junto o culto do pôr do sol. Essa bonita tradição, né? Esse bonito costume das famílias adventistas tem morrido em muitos lares. Por isso é importante que cada família da igreja receba a meditação de pôr do sol e seja incentivada a fazer o culto de pôr do sol em família, no sábado, na sexta-feira à noite, né, na sexta-feira à tarde e também no sábado, no encerramento do sábado. Um outro material também muito especial, e esse é um material novo, tá? Você não conhece esse material, ele está chegando agora. É uma revista especial do nosso amiguinho. Essa revista ela tem um nome ali embaixo, ó, Sábio Mordomo. É uma revista que a Casa Publicadora Brasileira preparou especialmente para os primários, para os juvenis, para os desbravadores e aventureiros da nossa igreja. Essa revista ela está à disposição, você vai poder recebê-la e uma boa data para que você faça uso desse material, sabe qual é? A Semana de Mordomia. Lembra que o Sena falou, né, da Semana de Mordomia Infantil, que foi um sucesso aqui na Igreja Central? Você pode usar esse material, a revista Nosso Amiguinho Sábio Mordomo, durante a Semana de Mordomia da sua igreja lá em agosto. E aí, enquanto os adultos estão recebendo, né, um material voltado para eles, você tem agora uma revista para poder trabalhar com as crianças, os primários, os juvenis da sua igreja, os desbravadores, os aventureiros, e fazer então uma semana de mordomia para as crianças utilizando esse material. Um outro material que não pode faltar na mão de nenhum líder de mordomia cristã é o Guia para Diretores de Mordomia. Eu sei que muitos de vocês já possuem este material. E eu quero dizer a você, meu líder de mordomia, que já tem esse material, que por favor, volte a estudá-lo, tá bom? Mas eu quero dizer também a você, que não tem esse material ainda, que peça diretamente aqui no departamento, através aí do WhatsApp, ou então converse com o seu pastor para que você possa receber esse material. O Guia para Diretores de Mordomia, ele é fundamental para que você conheça toda a filosofia do Ministério da Mordomia, conheça as principais atividades do departamento. Aqui é um guia completo. Por favor, diretor de mordomia, se você não tem esse material, fale conosco, ele é um material gratuito, vai chegar na sua mão e vai lhe ajudar tremendamente na sua atividade, na sua capacitação. Um outro material que nós faremos chegar às mãos de cada um de vocês
os materiais para o curso de Gestão em Finanças Pessoais. Esse curso de Gestão em Finanças Pessoais é um curso que está sendo montado. Nós estamos trabalhando aqui na Associação Espírito Santense com uma equipe de alto nível de profissionais dessa área, contadores, economistas, pessoas especializadas estão nos ajudando na elaboração deste material e nós vamos percorrer durante o ano de 2018 em cada distrito da associação realizando este curso de gestão em finanças pessoais. Meu querido líder, o Brasil está atravessando a pior crise financeira da sua história. E essa crise, infelizmente, tem chegado nos lares adventistas também. E eu posso dizer a você, sem medo de errar, que muitas famílias, infelizmente, quando entram em alguma dificuldade financeira, a primeira coisa que eles fazem é suspender a devolução de seus dízimos e de suas ofertas. A irmã White diz que cada família deve saber administrar com sabedoria e equilíbrio suas finanças pessoais. Por isso, nós estaremos, ao longo do ano de 2018, realizando nos diferentes distritos da nossa associação esse curso de gestão em finanças pessoais. E quando nós formos aí no seu distrito, por favor, nos ajude motivando, participando e incentivando os membros da sua igreja para participar desse curso, que eu tenho certeza vai ser um diferencial na vida financeira do membro da sua igreja local. Um outro material importante, que já está na sua mão, querido diretor de mordomia, é o sermonário para os sábados de fidelidade. Veja bem, queridos, são poderosos sermões que têm como objetivo promover a fidelidade da igreja. Todos os meses nós temos, no calendário eclesiástico da igreja, da nossa associação, um sábado destinado à mordomia cristã. Por favor, o sábado da fidelidade é seu sábado na igreja. Não é necessário que você, diretor de mordomia, pregue todos os sábados de mordomia. Não. Você pode convidar alguém para pregar, mas que neste dia o calendário temático da igreja seja voltado para a área da fidelidade. Você não é nem obrigado a usar o sermão que está sendo sugerido no sermonário. Você pode usar um sermão seu, ou um sermão que você pegou de uma outra pessoa. O material que nós fornecemos é um material sugestivo, mas são bons sermões, tá bom? Você só não deve usá-los se você realmente tiver alguma coisa melhor para oferecer à igreja. Caso contrário, use o sermonário que foi oferecido, ele já está aí na sua mão, você já deve ter recebido, porque são sermões muito poderosos, preparados por grandes pregadores da nossa igreja para fortalecer a fidelidade cristã aí na sua igreja. Um outro material que também você já recebeu e que eu gostaria aqui de fazer um apelo de coração para coração é o Provai e Vede. São poderosos testemunhos de comunhão, testemunhos de entrega, testemunhos de fidelidade total. E eu fico assim muito triste quando a gente chega em alguma igreja, e graças a Deus são pouquíssimas as igrejas que não fazem uso do Provai e Vede. Meu querido líder, por favor, se na sua igreja, por alguma razão, eles não estão usando o Provai e Vede, converse com a sua liderança, converse com o seu pastor, converse com os seus anciãos e traga esse material para a liturgia do culto do sábado. Eu digo a você, sem medo de errar, os testemunhos que são apresentados são testemunhos que tocam o coração das pessoas. Muitas vezes, aos sábados, quando eu estou pregando na igreja e passa ali o momento do Provai e Vede, a gente percebe
lágrimas rolando nos olhos das pessoas, que ficam emocionadas, são tocadas, impactadas pelos testemunhos que são apresentados. Talvez você possa até dizer assim, ah, pastor, mas um testemunho aqui, ou um outro testemunho ali, não foi assim tão bom. Olha, a igreja tem trabalhado procurando oferecer testemunhos que realmente cheguem ao coração do membro. Mas talvez você, particularmente, não tenha gostado de um ou de outro. Meu querido líder, lembre-se que se aquele testemunho não tocou o seu coração, não significa que ele não vá tocar o coração da pessoa que está sentada ao seu lado. Por isso, o meu apelo a você, líder de mordomia, é que não deixe de usar o Provar e Ver de cada sábado na sua igreja local. Ok? Use esse material, eu tenho certeza absoluta, vai ser uma grande bênção para a sua igreja. Um outro material que já foi entregue e que você deve fazer uso dele é a leitura de púlpito para domingos e quartas-feiras. Talvez, e agora me permita entrar aqui em um outro ponto, algumas pessoas às vezes questionam, né? Mas pastor Meireles, a igreja agora vai recolher dízimos e ofertas sábados e domingos? E eu fico até um pouco assustado, porque algumas pessoas me perguntam isso, como se isso fosse uma novidade, como se fosse uma coisa nova, diferente, absurda. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, sempre foi parte da liturgia da igreja o recolhimento de dízimos e ofertas aos sábados, domingos e quartas. Na realidade, e quem aí é um pouquinho mais antigo, né, na igreja, como eu, né, eu tenho 50 anos, eu nasci já na igreja adventista. No meu tempo lá de adolescente, de jovem, quando eu era diretor de jovem lá na minha igreja local, a gente recolhia dízimos e ofertas até no culto jovem. E o ideal, a orientação oficial da igreja é que em todos os cultos sejam recolhidos dízimos e ofertas. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitos membros da igreja que devolvem seus dízimos e ofertas nos domingos e nas quartas. Existem pessoas que visitam a igreja e que elas levam seus dízimos e ofertas para serem entregues aos domingos e quartas-feiras. Eu já vi pessoas que me procuraram na porta da igreja, depois de um culto de domingo e de quarta-feira, pessoas que visitavam a igreja, dizendo que estavam com seu dízimo, com suas ofertas, e que gostariam de entregar à igreja, mas que não viram o momento do ofertório no domingo e na quarta-feira. Queridos, eu sei que algumas pessoas até questionam isso, até alguns líderes da igreja mesmo. Mas eu gostaria que você observasse essa tela que eu vou passar agora. Anote essa tela, talvez tire aí uma foto dela, tire um print, e eu vou até preparar um material e vou mandar para você, diretor de mordomia, para que você possa compartilhar com a liderança da sua igreja, você possa compartilhar com a comissão da sua igreja o seguinte: a adoração com dízimos e ofertas deve ocorrer em todos os cultos da igreja. Queridos, dizimar e ofertar não é um gesto financeiro, mas faz parte do sistema de adoração. A palavra de Deus diz que ninguém deve comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Você deve ir ao culto levando alguma coisa. E em cada culto, especialmente nos domingos e nas quartas, eu desafio você, diretor de mordomia, juntamente aí com seus anciãos, com a liderança da sua igreja, a estabelecer um momento da entrega. Você lembra que na entrevista, né, com o Marcelo Sena,
nós falamos do momento, até aquele videozinho, do momento da entrega, que foi feito aqui na Igreja Central e que muitas igrejas, especialmente aqui na Grande Vitória, realizaram também. Esse momento de entrega é um momento em que a igreja canta um hino e o membro, ele pode ir lá na frente levando seus dízimos, suas ofertas, seus pedidos de oração, seus agradecimentos. Ele pode até levar mesmo uma doação em alimento, em roupa, em calçados. E essas doações vão ser canalizadas pelo Ministério da ADRA para as pessoas carentes que a igreja atende ali na vizinhança. Portanto, meu querido diretor de mordomia, se na sua igreja ainda não estão recolhendo ou tendo esse momento de adoração com os dízimos e ofertas nas quartas e nos domingos, por favor, entenda que dizimar e ofertar não é um gesto financeiro, mas é uma atitude de adoração. Todos os cultos, o membro da igreja deve ter a oportunidade de oferecer a Deus os seus dons, sejam dízimos, ofertas, pedidos, agradecimentos, doações, enfim, ele deve adorar a Deus nesse momento especial. Eu quero agora chamar a atenção de você, a sua atenção, para um outro material que também está disponível para o seu trabalho na mordomia cristã da sua igreja, que são os envelopes de dízimo segmentados. Nós temos envelope de dízimos para as crianças, nós temos envelope de dízimos para os jovens, nós temos envelope de dízimo para os desbravadores, para as mulheres. Esse verdinho aí que está no centro da tela é o envelope de dízimo que pode ser usado pelos homens e por qualquer outra pessoa. Mas nós temos aí segmentos que são atendidos com esse material. Portanto, diretor de mordomia, tesoureiro de igreja, se na sua igreja não deixe faltar envelope de dízimo e procure direcionar o envelope para a pessoa dentro do seu segmento. Envelope de jovens para os jovens, de mulher para as mulheres, criança, né, recebe o seu envelopezinho. Vai ser muito legal se cada membro da igreja, dentro do seu segmento, receber o envelope de dízimo de acordo com a sua idade, com a sua faixa, com o seu segmento. Um outro material que eu quero compartilhar com você também são os envelopes especiais de gratidão. Veja aí na tela. Nós temos 2 envelopes que você vai receber ao longo do ano. O primeiro deles, né, é para o Natal, o envelope de gratidão do Natal. E eu quero aqui, inclusive, parabenizar todas as igrejas que em 2017 montaram a árvore da gratidão, aonde o membro pôde pendurar ali a sua oferta de gratidão a Deus pelas bênçãos do ano. A irmã White aconselha que em cada igreja, na época do Natal, seja erguida uma árvore. É a orientação do Espírito de Profecia, que cada igreja monte uma árvore e nessa árvore os membros possam depositar suas ofertas de gratidão a Deus pelas bênçãos do ano. Então, neste ano de 2018, você vai receber novamente os envelopes para as ofertas de gratidão do Natal. E um outro envelope que também vai ser distribuído é para a oferta de gratidão do seu aniversário. Por exemplo, eu, pastor Meireles, faço aniversário agora, dia 29 de janeiro. Né? Aliás, eu já fiz, né? Aniversário no dia 29 de janeiro. Muito bem. Eu devo oferecer a Deus uma oferta de gratidão pelo meu aniversário. Eu completei mais um ano de vida. Deus me abençoou com mais um ano de vida. E eu, em gratidão a Deus, devolvo a Ele, entrego a Deus uma oferta de gratidão pela bênção de completar mais um ano de vida. Essa é a chamada oferta natalícia, que está meio esquecida nas igrejas, mas que a partir deste ano nós queremos dar a cada membro a oportunidade de receber esse envelope especial e na sua data natalícia, no dia do seu aniversário, você poder entregar na igreja uma oferta especial de gratidão a Deus pela bênção de completar mais um ano de vida. Finalizando, eu quero convidar você, diretor de mordomia, que, por favor,
ao encerrar o trimestre, procure o secretário ou a secretária da sua igreja para o preenchimento do relatório integrado da secretaria. É muito importante que no final do trimestre você procure o secretário da sua igreja, a secretária da sua igreja, para preencher o relatório integrado nas áreas da mordomia. A Igreja Adventista, ela é reconhecida como uma igreja organizada. E essa organização nasce da apresentação dos relatórios. Então é importante que, fechando o trimestre, você procure o seu secretário, a sua secretária e preencha junto com ele os itens relacionados à mordomia cristã no relatório integrado da igreja, ok? Não esqueça isso, isso é muito importante para que os relatórios da igreja, a organização da igreja possa funcionar da maneira como ela deve funcionar, beleza? Conto com o seu apoio e com a sua dedicação nesse item também. Muito bem, queridos, eu quero agora apresentar a você o nosso novo líder de mordomia na União Sudeste Brasileira. Pastor Eduardo Ascencio, ele foi nomeado departamental para a área de mordomia cristã para os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No finalzinho do ano passado, ele assumiu essa vaga e pela primeira vez ele vai ter a oportunidade de mandar uma mensagem para você, diretor de mordomia aqui da Associação Espírito Santense. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Pode, pastor, por favor, falar a sua mensagem para os diretores de mordomia da Associação Espírito Santense. Olá, amigos, irmãos e irmãs aí da Associação Espírito Santense. Para mim é uma alegria e uma honra enorme poder me dirigir a você, que faz parte desta associação tão importante aqui de nossa união. E principalmente para você, que é diretor ou diretora de mordomia cristã de nossas igrejas. Eu quero primeiramente parabenizá-lo por ter sido escolhido como líder desta área tão importante da igreja. Todos os departamentos são importantes, mas a mordomia cristã é um dos departamentos mais importantes da igreja, porque é a mordomia cristã que lida de forma direta e que se preocupa de forma direta com a vida espiritual da igreja, com a vida espiritual do membro. Deus escolheu você para ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs a colocarem Deus em primeiro lugar. A ênfase do Ministério de Mordomia Cristã, este ano 2017 e 2018, é colocar Deus em primeiro lugar. Queremos que os nossos membros coloquem Deus em primeiro lugar em tudo. Primeiro lugar na família, primeiro lugar no trabalho, nos negócios, na diversão, primeiro lugar na alimentação. Colocar Deus em primeiro lugar na vida. E Deus escolheu você, querido, escolheu você, querida, para ser um instrumento dele aqui na terra, para ajudar as nossas irmãs, os nossos irmãos, os nossos jovens, as nossas crianças a colocarem Deus em primeiro lugar. Amigos, nós vamos revolucionar a vida espiritual da igreja com a mordomia cristã. Teremos sábados de mordomia. Um dos projetos especiais serão os sábados de mordomia. Queremos potencializar os nossos sábados de mordomia com materiais para dinamizá-los, para que a igreja vibre no dia do sábado de mordomia. Teremos muitos projetos, semanas de oração e muitas outras coisas mais que o pastor Marcos vai orientar vocês aí. Eu conto com você. Nós precisamos da sua ajuda para nos fazer com que a igreja entenda a importância da mordomia cristã na vida de cada um deles. Eu quero terminar lendo para você um texto bastante conhecido aqui de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no verso 20, o texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto aqui mexe comigo, porque você conhece esse texto e conhece o contexto em que ele está inserido. É a carta à igreja de Laodiceia, a última igreja representando o último período da história cristã. E o que é forte aqui nesse texto é que aqui Jesus mostra como viveriam, ou quais seriam as características dos cristãos que viveriam no período de Laodiceia. E as características não são nada boas. Gente morna espiritualmente, gente orgulhosa, cheia de si, que se considera bem quando na verdade está mal, se considera salva quando na verdade está completamente perdida.
Agora, a realidade espiritual deles é tão triste que o texto diz que a única coisa que eles conseguem fazer é provocar náuseas em Cristo. Imagine, é o único texto na Bíblia que mostra que alguém tem condições ou capacidade de provocar náuseas em Deus. Está aqui. Os cristãos que viveriam no período de Laodiceia. Gente destruída e carcomida pelo pecado. Agora, para gente assim, para pessoas assim, dominadas pelo pecado, Cristo olha e diz assim: eu estou insistindo porque o meu desejo é entrar no seu coração, é fazer parte da sua vida, é mudar a sua história. Amigo, isso mexe comigo, porque Cristo ama a todos, inclusive a estes que estão sendo dominados pelo pecado, dominados pelo materialismo, dominados pelo orgulho. Jesus quer entrar na vida de todos e quer mudar a história de cada cristão que vive no período em que nós estamos vivendo. E Deus escolheu você para ajudar esses nossos irmãos e irmãs a abrirem a porta do coração e colocarem Cristo em primeiro lugar em suas vidas. Que Deus abençoe você. A minha oração é para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, para que você permita que Ele te use de forma poderosa lá na sua igreja, transformando, revitalizando a vida espiritual de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, aí da sua associação e da União Sudeste Brasileira. Pastor Marcos Meirelles, que Deus te abençoe, amigo. Vai ser um prazer servir a Cristo ao seu lado. E vamos juntos mostrar para a igreja a importância de ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A União Sudeste estará à disposição de vocês para ajudarem no cumprimento desta missão. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Pastor Eduardo, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu carinho, pela sua dedicação. Tenha certeza, pastor, que não apenas eu, mas todos os líderes de mordomia da Associação Espírito Santense estaremos orando pelo Senhor, orando pelo seu trabalho, pelo esse novo desafio, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo de maneira muito poderosa no departamento do Ministério da Mordomia Cristã na União Sudeste Brasileira. Queridos irmãos, eu quero agora, encerrando esse nosso encontro, agradecer a você por ter participado conosco, dizer que é uma grande alegria trabalhar ao seu lado, dizer que nós estamos aqui para servir você, e eu quero que você saiba também o seguinte: eu não trabalho sozinho. Nós temos aqui na Associação Espírito Santense uma equipe de mordomia nota 10. E essa equipe de mordomia nota 10 tem um nome: Josadac. Eu quero convidar aqui a Josadac, ela é a secretária do Departamento de Mordomia e ela é a nossa equipe, tá, irmãos? Obrigada, pastor Meirelles. A Josadac é uma menina extraordinária, ela é extremamente dedicada, esse sorriso que você está vendo no rosto dela, ele é constante. Em qualquer momento que você olha para a Josadac, com sol, com chuva, de dia, de noite, ela está sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente e sempre disposta a servir a igreja. Eu tenho muita alegria de ter a Josadac na nossa equipe de mordomia e eu quero dizer a você que a Josadac está também à sua disposição para aquilo que você precisar. Josadac, por favor, passe para os nossos líderes de mordomia os nossos contatos, o seu telefone, o seu e-mail, que de repente eles precisam de alguma coisa, de algum material, e eles vão saber que através de você tudo se resolve. Queridos, a Josadac é a solução de todos os problemas. Obrigado, pastor Meirelles, pelas palavras bondosas e gentis. Pastor Marcos Meirelles, 27 99789 1746. E-mail marcos.meireles@adventistas.org.br. Secretária Josadac.silva 27 99725 2615. E o telefone do escritório é associação 27 2104 8522 ou 2104 1032. Estamos aqui para ajudar e servir. Muito bem, queridos. Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação
Eu e a Josadac estamos aqui na associação para lhe servir. No que precisar, entre em contato conosco. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Josa. Você é 10, menina. O senhor que é 10.